Olá, dando prosseguimento ao curso de atualização em Planejamento de Saúde, hoje vamos trabalhar com a funcionalidade do relatório de gestão. Então, registramos aqui, entramos no sistema, registramos a nossa senha, nosso e-mail, nossa senha, e vamos acessar o nosso município. Então, nós vamos trabalhar com os relatórios do ano de 2020. Eu vou clicar na programação de 20 para ativar os relatórios correspondentes a esse ano. Todos os relatórios estão disponíveis porque já é um tempo passado, então todos já estão disponíveis para registro das informações. Vamos então ativar o ano de 2020 para trabalhar os relatórios de gestão, tanto na fase quadrimestral quanto na fase anual. Tanto o relatório detalhado do quadrimestre anterior como o relatório de gestão anual possuem a mesma estrutura dentro do sistema, sendo que o relatório detalhado do quadrimestre anterior, ele tem que ter uma estrutura mínima prevista na Lei Complementar 141, no seu artigo 36. Ele precisa ter informações relativas a auditorias, informações relativas à produção de serviço e informações relativas aos indicadores e a parte orçamentária. Essa é a estrutura mínima que está prevista na Lei Complementar 141 e que também foi definida na Resolução 459 do Conselho Nacional de Saúde. Então, essa estrutura mínima está prevista aqui no relatório quadrimestral. O modelo que tem no DigiSUS vai para além do que foi previsto no mínimo. E aí o relatório de gestão anual também apresenta a mesma estrutura. Então, tanto o relatório detalhado do quadrimestre anterior como o relatório anual possuem a mesma estrutura. Nós vamos trabalhar somente aqui com o relatório anual de gestão. E as pequenas diferenças que apresentarem em relação ao quadrimestral, nós faremos aqui as devidas observações. Mas, caso o gestor quisesse fazer o primeiro quadrimestre, ele clicaria aqui e faria as inserções das informações que estão sendo pedidas. Entretanto, nós vamos trabalhar com o relatório anual e vamos clicar. Uma outra observação importante relativa aos dois relatórios é que os quadrimestrais, eles têm, além de serem encaminhados para o Conselho de Saúde, e o relatório do quadrimestre anterior, ele é encaminhado para avaliação do Conselho. O Conselho de Saúde, ele não delibera sobre aprovação ou não do relatório quadrimestral, ele apenas avalia e faz recomendações ao gestor. Já o relatório anual de gestão, o Conselho de Saúde delibera pela aprovação ou não. Uma outra característica que está presente também no relatório detalhado do quadrimestre anterior é que a apuração de metas, vamos ver no campo 7, no item 7, os dados relativos à programação anual de saúde, nem todos eles são passíveis de apuração quadrimestral. Então, nos relatórios detalhados do quadrimestre anterior, sempre vai aparecer a opção sem apuração, para que a gente desabilite o campo. Bem como no campo da pactuação interfederativa também. Aparece um campo para você desabilitar, um espaço para você desabilitar o campo, para que você não registre metas. Já o relatório anual de gestão, não. Todos os campos estão devidamente habilitados e você deve registrar a meta. Na sequência, a gente faz as observações, lembrando essa questão que eu acabei de colocar. Então, o quadrimestral
tanto o quadrimestral quanto o relatório anual são encaminhados para o conselho, o gestor precisa encaminhar para o Conselho de Saúde, o quadrimestral apenas para avaliação e o conselho faz as suas recomendações, e o relatório anual o conselho deve deliberar sobre aprovação ou não. E uma outra característica do quadrimestral é que ele precisa ser apresentado a cada 4 meses na respectiva Casa Legislativa. No caso dos municípios, a cada 4 meses, o gestor deve apresentá-lo na Câmara de Vereadores em audiência pública para toda a população. Então, o primeiro quadrimestre, que contempla janeiro, fevereiro, março e abril, deve ser apresentado na Casa Legislativa até o final de maio. O segundo quadrimestre, que aí já engloba maio, junho, julho e agosto, deve ser apresentado até o final de setembro na Casa Legislativa. E o terceiro quadrimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro, deve ser apresentado até o final de fevereiro do ano seguinte, na respectiva Casa Legislativa. Ah, mas por que não é janeiro? Porque janeiro é período de recesso parlamentar, então não tem condições de se ter uma sessão para apresentação dos dados em audiência pública. Então, feitas essas diferenciações entre os quadrimestrais, entre os relatórios quadrimestrais e o anual, vamos trabalhar então com o relatório anual de gestão. Vamos clicar. Aqui ao lado você vai observar que nós dispomos de diversos formulários, identificação, introdução, dados demográficos, dados de produção, rede física, profissionais, a programação, né, o que nós digitamos lá na nossa programação em termos de metas, elas vão ser apresentadas aqui no relatório para informar os resultados, a pactuação interfederativa, a execução orçamentária e financeira, auditorias, análise, considerações e recomendações para os próximos exercícios. E o campo checar pendências, que naturalmente para nos informar se deixamos alguma coisa para trás sem preenchimento. A maior parte dessas informações, elas são captadas de outras bases do Ministério, como vamos ver formulário por formulário. Ao final de cada formulário, sempre será apresentado um campo semelhante a esse que vocês estão vendo no campo Introdução, para as considerações do gestor com relação àquela temática ali em especial. E aqui eu recomendo que todos os gestores e técnicos utilizem esse campo em abundância, tanto para justificar aquelas questões que não foram alcançadas, por exemplo, uma meta que não foi alcançada na programação, mas também para ressaltar o trabalho que tem sido feito por conta das metas que foram alcançadas. Muitas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o nosso trabalho não aparece. Então é importante que o gestor faça muito uso desse campo. E vamos tentar demonstrar isso aqui nessa nossa simulação. O item 1, identificação, nada mais é do que os dados relativos ao campo de identificação que nós já demonstramos anteriormente. Então, todas aquelas informações relativas à Secretaria de Saúde, a Fundo de Saúde, Conselho, todas essas informações estão apresentadas aqui. Vou passar aqui de forma breve para que vocês possam, a parte territorial, como nós vimos também, elas são apresentadas aqui. E abaixo, o campo análise e considerações e o campo para você registrar quando que foi apresentado o relatório, os relatórios quadrimestrais foram apresentados na Casa de Leis. Supondo que o primeiro quadrimestre de 2020 tenha sido apresentado em 29 de maio de 2020.
29 de maio de 2020. O segundo quadrimestre, supondo que ele tenha sido apresentado em setembro de 2020. E o terceiro quadrimestre em fevereiro de 2021. Ah, mas se eu não apresentei esses relatórios lá atrás na casa de leis, então não tem informação a ser colocada aqui. Mas é bom que o gestor esteja ciente de que a apresentação desses relatórios em audiência pública na casa de leis está dada em lei. É uma obrigação do gestor fazer essas apresentações em audiência pública e isso pode ser objeto de cobrança dos órgãos de controle caso não tenha sido feito. Então, aqui as considerações relativas que o gestor queira fazer, com todas, veja que aqui é um campo com vastas informações, né? Então, o gestor pode fazer comentários breves ou quiser comentar, né? Todos os RDQAs foram apresentados na Câmara de Vereadores, com participação dos segmentos diversos, dos diversos segmentos sociais. Eu gravo essas informações, vocês vão notar que em alguns formulários aparece para nós o campo atualizar dados. São aqueles formulários que captam informações de outras bases, como é o caso desse formulário aqui. Então, o segundo item, introdução. Considerações iniciais do gestor. Né? Ao assumirmos a gestão, não encontramos os instrumentos de planejamento. Ou não encontramos documentos de responsabilidade da gestão anterior. Nos deparamos muito com essa situação. Procuramos colocar as informações em dia. Isso é uma coisa também importante no dia a dia do gestor, sobretudo aqueles que assumiram em 2021, que não encontraram os instrumentos de planejamento que era de responsabilidade da gestão anterior, ou que o DigiSUS não estava alimentado. Ah, mas a gestão anterior que era responsável não alimentou, eu vou ter que alimentar. Não se esqueçam de que, quando estamos no cargo de gestor, somos responsáveis pela gestão. Da mesma forma, o Conselho de Saúde. Ah, isso aí deveria ter sido apreciado pelo Conselho anterior. Lembre-se, quando assumimos o cargo de gestão, seja na secretaria, seja no Conselho, temos responsabilidade como a gestão de um modo geral. Então, aqui, nesse caso, o gestor estava informando que mesmo ele não tendo responsabilidade por determinados documentos, ele estava tentando colocar todas as informações em dia. Então, vamos. Perfeito. Item 3, dados demográficos e de morbimortalidade. Então, aqui nós nos deparamos com dados relativos à mortalidade, aos números relativos a nascimento, a população, o sexo e faixa etária, e também os dados relativos à internação. Um detalhe importante que a gente chama atenção nos dados demográficos de morbimortalidade é que os dados populacionais
a divulgação de dados populacionais é de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entretanto, desde 2012, que o IBGE não divulga estimativas relativas à população por sexo e faixa etária. Então, o DigiSugestor, ele se utiliza da informação da nossa Secretaria de Vigilância e Saúde, aqui do Ministério mesmo da Saúde, porque a Secretaria de Vigilância e Saúde vem realizando estimativas populacionais por sexo e faixa etária, e nós estamos fazendo uso dessas informações para apresentá-las aqui nesse item 3. Outro aspecto importante relativo aos dados que captamos de outras bases é que nós ainda não apresentamos no DigiSUS, mas nós vamos disponibilizar em breve informações relativas a doenças de notificação compulsória, com aquelas informações que captamos no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. E as demais informações nós captamos no Sistema de Informações de Nascidos Vivos e no sistema, no CH, que são os dados relativos à internação. Item 3, dados demográficos e de mortalidade. Vamos clicar no item para tratarmos das informações de morbidade e demográficas. Bom, o primeiro item que aparece é a população estimada por sexo e faixa etária. Esse dado, o DigiSUS, ele coleta da Secretaria de Vigilância em Saúde. Por que da Secretaria de Vigilância em Saúde? A lógica seria coletarmos esse dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entretanto, o IBGE, desde 2012, não faz estimativas anuais por sexo e faixa etária. Dessa maneira, nós vamos buscar esse dado na Secretaria de Vigilância e Saúde, que tem feito essas estimativas ao longo dos anos. Então, podemos ver aqui o dado, a população do município de Buriti, por sexo e por faixa etária. Na sequência, os dados relativos ao número de nascidos vivos, que são coletados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC. 3.3, causas de internação. Informações que são coletadas do Sistema de Internação Hospitalar, de Informações Hospitalares, o CIH. E, por fim, os dados relativos à mortalidade, que são coletados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Abaixo, nós temos um botão Atualizar Dados. Caso você queira dar uma atualizada nos dados, é comum as pessoas acessarem esse item e não aparecer nenhuma informação. Então, clique no botão Atualizar Dados, que as informações serão carregadas. Mas a lógica é que os dados já apareçam assim que a gente abre, né, o formulário. E o item Análise e Considerações, vamos reforçar a importância do gestor utilizar esse campo para fazer as suas considerações. Aqui vamos exemplificar, nos dados de mortalidade, por exemplo, as causas externas aparecem como segunda causa de morte no município. Então, supondo que o gestor tenha algum trabalho específico e queira relatar, é importante que ele registre essa informação. A SMS realiza um trabalho de monitoramento da mortalidade por acidentes de trânsito em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Trânsito Municipal, por exemplo, só para exemplificar essa questão. E gravamos o dado para encerrar esse item 3, dados relativos à
dados demográficos e de morbimortalidade. Bom, o formulário 4 trata de dados da produção de serviço no SUS. Essa é uma previsão na Lei Complementar 141, e isso deve aparecer no relatório quadrimestral e também nós disponibilizamos essa informação aqui no relatório anual. Veja que o item 4.1 apresenta os dados da produção de atenção básica, são dados que estão extraídos do SISAB, que é o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica. O item 4.2 trata da produção de emergência, urgência e emergência por grupo de procedimento. Temos informações aqui tanto no âmbito ambulatorial quanto hospitalar, mas aí alguém pode perguntar, por que a produção desse município está zerada? Porque o critério para os dados aparecerem aqui nessa tabela se refere a município gestor do serviço. Então, supondo que no meu município eu disponha de um hospital que tenha produção de média e alta complexidade, mas esse hospital está sob gestão do Estado, não está sob gestão do município. Então, a sua produção vai ser referenciada para o Estado, não para o município. Possivelmente é este caso que está apresentado aqui na tela. Item 4.3, a produção e atenção psicossocial. A informação é que não há produção cadastrada para o período. Possivelmente o município não faz gestão também desse serviço. O item 4.4, produção ambulatorial especializada e hospitalar para o grupo de procedimento. Veja que aparecem dados relativos à produção ambulatorial e nada de hospitalar, porque possivelmente não faz a gestão. Os dados da assistência farmacêutica, como se trata de dados de assistência farmacêutica especializada, então os dados somente aparecerão nas planilhas dos estados, não dos municípios. E a produção em vigilância em saúde. Esse dado também sob a via ambulatorial. Abaixo, nós temos o botão atualizar dados, certo? E o botão gravar. Mas eu gostaria de lembrar que antes de gravar é necessário que se preencha o campo análise e considerações. O município não faz gestão dos serviços de média e alta complexidade. Então, até por isso que o gestor está justificando porque alguns dados aparecem zerados. Fizemos o item 4. Vamos ao item 5. Item 5, rede física prestadora de serviços ao SUS. Bom, como o nome sugere, aqui serão apresentados os estabelecimentos de saúde que existem no municípios que são prestadores de serviço ao SUS ou que são públicos. Aquele estabelecimento que é puramente privado não vai aparecer nessa relação. Então, são serviços públicos, né, estabelecimentos públicos, ou aqueles que são privados, mas prestadores de serviços ao SUS nesse momento de realização do relatório. Então, veja que aqui nós temos a primeira tabela, o tipo de estabelecimento e o tipo de gestão, se a gestão é dupla, ou seja, compartilhada entre Estado e município, se ela é de gestão estadual ou de gestão do município. Então, todos os estabelecimentos estão sob gestão do município aqui nessa tabela, como podemos observar. E a maior parte dos serviços são concentrados na área de atenção primária. E, na sequência, o mesmo quantitativo de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica. E, por fim, a informação relativa a consórcio, que se porventura registramos no item identificação, quando do início da apresentação do sistema. Ao final, o campo análise e considerações para o gestor fazer as suas observações.
a maior parte dos estabelecimentos se concentram na área de atenção primária. Para atendimento aos moradores. O atendimento de média e alta complexidade aos moradores, há referenciamento para outros municípios. São os acordos, né, que se fazem na bipartite para os atendimentos. Nem todos os municípios dispõem de serviços de média e alta complexidade. Nesse caso, dos acordos que são feitos nas pactuações, haverá os devidos referenciamentos. Podemos também atualizar os dados, né? Alguns formulários vão constar com esse botão. São os formulários, né, que fazem interface com outras bases do Ministério da Saúde. E vamos gravar essa informação. Ok. Item 6. Produção de serviço de saúde, de profissionais de saúde trabalhando no Sistema Único de Saúde. Então, aqui nós temos a descrição do quantitativo de profissionais, por tipo de forma de contratação, pelo seu Código Brasileiro de Ocupação. Então, todas as informações disponíveis. E abaixo nós temos o campo análise e considerações para o gestor discorrer sobre o quantitativo de profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde. Então, o gestor vai fazer os seus comentários. O quadro de pessoal foi incrementado em 2019 após realização de concurso público. Lembre-se que nós estamos tratando de dados fictícios, certo? É uma informação que o gestor colocaria, certamente, caso ele aumentasse o seu quadro de pessoal por meio de concurso, certamente ele traria essa informação nesse quadro. Vamos gravar. Ok. Programação Anual de Saúde, que é o item 7. Nós registramos as informações lá na nossa programação e elas agora se repercutem aqui no relatório de gestão para informarmos o alcance de metas. Na verdade, este é o cerne do relatório de gestão. O relatório de gestão ele se propõe a avaliar as metas alcançadas na programação anual de saúde. Então, vamos supor que eu alcancei, de fato, esse dado. Eu alcancei 8%, registrei e o sistema calculou para mim o 100%. Eu previ aqui 30 mil exames para Covid-19 e eu alcancei essa meta. E com relação à proporção de cura de casos novos de hanseníase, eu tinha previsto para este ano 95%, vamos supor que eu não alcancei essa meta, eu atingi 93%. Então, eu não tive muito sucesso no alcance dessa meta. E, na sequência, a nossa parte orçamentária, que nós estamos lá na programação, ela aparece no relatório de gestão. As análises e considerações
eu vou aqui então explicar. Houve uma meta que nós não conseguimos alcançá-la, que foi a meta da Hanseníase, né? Houve dificuldade para vinculação dos pacientes ao tratamento da hanseníase. Sabemos que os medicamentos de hanseníase são ministrados na unidade de saúde, então o paciente precisa ir na unidade de saúde. Então o gestor está relatando uma dificuldade, que os pacientes não compareceram à unidade de saúde, teve uma série de dificuldades. É. Entretanto, entretanto, as, as buscas, as buscas aos faltantes foram intensificadas pelas, pelas equipes. Uma justificativa que o gestor está dando. Este formulário, ele apresenta uma série de botões que me permite, por exemplo, inserir um link, uma imagem, um vídeo ou texto, simplesmente como eu coloquei dessa forma. Então, vamos ao item 8 da pactuação interfederativa. A pactuação interfederativa já está homologada pelo gestor estadual. Isso significa que eu tenho condições aqui, os campos estão habilitados. Em muitas circunstâncias, gestores e técnicos, quando chegam aqui nesse campo, se deparam com os campos desabilitados e pensam no primeiro momento que se trata de um erro no sistema, mas não se trata de um erro no sistema. Tem que observar se essa pactuação está homologada pelo gestor. Se ela não estiver encaminhada, ou estiver em análise no conselho, ou aprovada no conselho, mas se ainda não estiver homologada pelo gestor estadual, os campos não serão habilitados. Mas por que é dessa maneira? Isso está previsto na resolução CIT número 8, que a pactuação interfederativa deva ser homologada pelo gestor estadual, né? No caso, a pactuação do município. Vamos supor aqui que o gestor conseguiu atingir todas as metas relativas à pactuação interfederativa e vamos registrar então os valores. Proporção de vacinas, ele alcançou 100% de cobertura, encerrou todos os casos de doença de notificação compulsória no prazo. Então, vamos supor, né, que, claro que no ambiente real, nós não vamos deparar com situações de metas que não são alcançadas, que precisam ser justificadas. Vamos, então, concluir o nosso registro das informações. Esse cálculo para a pactuação interfederativa, ele não está automatizado. E aí o gestor vai fazer metas alcançadas. A SMS possui um grupo de monitoramento
e monitoramento e ah, avalia junto aos territórios de saúde do município a evolução das metas. Supondo, né, que o gestor tem um trabalho específico na área de pactuação interfederativa, um grupo da secretaria que discute indicador, que discute as necessidades para alcance de metas, e que trabalhe junto com os territórios, vá às unidades de saúde, converse com os profissionais, enfim. O gestor, então, está relatando aqui que ele faz um trabalho específico nessa área e que isso tem favorecido muito a situação de bons resultados alcançados. Item 9. Execução orçamentária e financeira. Todas as informações, exceto aquela do quadro 9.4, que vamos ver mais à frente, são captadas do CIOPS, que é o Sistema de Informação de Orçamento Público em Saúde. O item 9.1 refere-se à execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa. Então, aqui estão dispostas todas as possíveis fontes de receitas e um cruzamento com a subfunção orçamentária e a natureza da despesa. Esse é o item 9.1. O item 9.2 são os indicadores financeiros, dentre os quais a proporção de aplicação em saúde por parte do gestor local. No caso dos municípios, a determinação legal pela Lei Complementar 141 é que a aplicação seja de 15% das receitas correntes líquidas. E no caso desse gestor específico, ele registrou uma aplicação de 17,23%, acima do que a lei preconiza. Na sequência, todo o relatório resumido da execução orçamentária, ao qual chamamos REREL. Então, todas as informações são captadas no CIOPS e são apresentadas aqui no DigiSul Gestor módulo Planejamento. Então, vocês podem ver na tabela de cima as receitas resultantes dos impostos, veja as receitas com IPTU, com ITBI, com ISS, e o quadro apresenta a previsão inicial, a previsão atualizada, enfim, todas as informações orçamentárias relativas ao REREL são apresentadas aqui nesse item 9.3. Veja que na sequência outros quadros são apresentados, é uma tabela grande, e é importante que, para que as informações sejam disponibilizadas aqui, elas estejam atualizadas no CIOPS. Isto é, não basta ter apenas a transmissão da informação no CIOPS. Tem que haver a transmissão e a homologação do dado. Somente após a homologação é que os dados são apresentados aqui no item 9 do relatório de gestão. Por fim, aqui, a tabela 9.4 significa a execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo segundo o programa de trabalho, para que se dê atendimento ao que se pede a portaria 3992, já consolidados, a prestação de contas conforme os programas de trabalho dos recursos federais repassados. Então, nós captamos essa informação do Fundo Nacional de Saúde. Então, veja que são apresentados os valores que foram repassados e à direita o campo para o gestor registrar o quanto que ele conseguiu executar do valor repassado. Depois, na sequência, como é ano de 2020, já temos dados relativos à COVID. Então, aqui é a prestação de contas específicas dos recursos repassados exclusivamente para a COVID-19. Então, aqui o gestor está registrando
quanto que ele executou dos recursos repassados pela União, e aqui por subfunção orçamentária dos recursos repassados pela União. Aqui, pela informação dele, ele recebeu apenas recursos relativos à assistência hospitalar e ambulatorial. E ele está informando o quanto que ele executou. Na sequência, ele não informa execução de recursos próprios, o que nos faz supor que ele não alocou recursos próprios para a Covid-19 e nem recursos repassados pelo Estado, que também, pela informação, não houve repasse de recursos estaduais com relação à Covid-19. E aqui ele vai, então, fazer as considerações relativas à questão da parte orçamentária. Lembrando que esse campo, nunca é bom deixar de lembrar, que é um campo específico para o gestor usar e abusar. Todas as informações que ele puder registrar aqui sempre serão bem-vindas. Então, nesse caso, ele pode, por exemplo, explicar: não houve alocação de recursos próprios para Covid-19 por conta de restrição orçamentária, enfim, e aí ele desenvolve o seu texto e, na sequência, ele grava as informações relativas à parte orçamentária e financeira. Reforçando, então, a importância que o gestor de atualizar todas as informações do Sistema de Informações de Orçamento Público e Saúde, o CIOPS, porque são essas informações que se apresentam aqui no Digistro Gestor, módulo Planejamento. Auditorias. O item auditorias também as auditorias estão previstas na legislação como item que deva aparecer nos relatórios de gestão. Então, aquele gestor que utiliza o SISAUD, que é o Sistema de Auditoria sob gestão do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS, o sistema capta essa informação junto a esse sistema. Aqueles entes que não utilizam esse sistema de auditoria, eles vão precisar de registrar a informação. Então, todas as auditorias que ocorreram no território, sejam elas feitas pelo componente nacional de auditoria, pelo componente estadual ou pelo próprio componente municipal de auditoria, devem ser registrados. Então, vamos supor que temos um processo aqui de número. O demandante foi o Ministério Público, o MP do Maranhão, e o DENASUS foi o responsável por realizar a auditoria. Então, o setor de planejamento da SMS, da Secretaria Municipal de Saúde, a finalidade: plano de saúde. Então, foi realizada uma auditoria relativa ao plano de saúde do município no período de 2014, o plano de 14 a 2017. O status dessa auditoria já está concluído. A recomendação: não houve definição de diretrizes por parte do Conselho Municipal de Saúde
as diretrizes para o plano de saúde. Encaminhamentos. Envolver a participação social na elaboração do próximo Plano Municipal de Saúde. E vamos salvar a auditoria. Então, o gestor vai observar o plano anterior, o plano de 2014 a 2017 foi elaborado pela gestão anterior. O atual plano considerou a participação social. O gestor está explicando que ele não era da gestão dele, mas que na atual gestão eles fizeram um plano, o atual plano, considerando a participação social. Então, ele gravou a informação, análises e considerações, depois de registrado todas as informações. Então, o gestor, se ainda desejar fazer alguma análise mais geral, por exemplo, o município concentrará esforços na próxima programação para as ações de hanseníase, de controle da hanseníase. Visto que nós observamos que a nossa análise da programação anual de saúde, vimos que o indicador da hanseníase, o resultado foi abaixo da meta estipulada. Por isso que o gestor está fazendo essa observação aqui no campo análise e considerações. Se ele desejar anexar algum arquivo, este é o espaço adequado, mas se não, ele pode avançar. E vamos gravar este item. E as recomendações para o próximo exercício, que é foco nas metas não alcançadas. Todos os campos precisam receber a gravação. Item 13, checar pendências. Esse item, o gestor vai observar se existe algum formulário cujo preenchimento não foi feito de forma adequada. Veja que as cores estão em verde, indicando que todos eles estão preenchidos de forma correta, não há informação que esteja faltando. Se houvesse algum formulário com uma situação de formulário, com formulário preenchido de forma incompleta, ele estaria na cor vermelha, então o gestor voltaria e acertaria essa informação. Portanto, se está ok, o gestor pode fazer o envio deste relatório para apreciação no Conselho de Saúde. Ele tem a possibilidade de visualizar, então ele vai fazer uma visualização, o arquivo aparecerá em formato PDF e fazer o envio para apreciação no Conselho de Saúde. Observo que eu acessei, para efeitos deste curso de atualização, o perfil gestor. O perfil gestor, ele permite que o usuário que tem esse perfil, ele tem a possibilidade de enviar os relatórios para o conselho, bem como também os dados relativos à pactuação.
essa autorização não é dada ao perfil técnico. Quem possui o perfil técnico municipal não consegue fazer o envio de relatórios para o Conselho e nem consegue fazer o envio da pactuação para apreciação no Conselho de Saúde. Isto é uma forma do gestor, e sempre se pede que o perfil gestor seja do secretário de saúde do município, para que ele dê uma olhada no relatório de ponta a ponta antes de fazer esse envio, para ele tomar conhecimento do conteúdo que foi colocado, pressupondo que não foi ele quem preencheu, que foi um usuário com perfil técnico. Então, o gestor passando por todas as funcionalidades, está ok? Perfeito, vamos enviar para o Conselho de Saúde. E aí, em muitas ocasiões, há um tempo para que o relatório seja de fato enviado para o Conselho e, a partir daí, finaliza o registro de informações do relatório de gestão no Digio Gestor. Na verdade, trata-se da elaboração, mas como vimos, a elaboração, boa parte dos formulários, a interface com outras bases do Ministério, então muitas informações são importadas de outras bases, e basicamente o campo análise e considerações que o gestor vai fazer os seus comentários, e enfim. Veja que aqui o relatório foi enviado com sucesso, e abaixo, veja que aqui já não há mais possibilidade de edição, ele pode gerar esse relatório em PDF, ou até mesmo em Excel, o que me parece que não seja muito interessante, já que se trata de um relatório que vai ter que apresentará textos. Então, eu acharia mais interessante gerar o relatório em PDF. Abaixo, veja, no ato de envio do relatório para o Conselho, após concluída a ação, automaticamente um relatório em PDF é gerado com este formato. Então, este relatório foi gerado pelo sistema, foi encaminhado para apreciação no Conselho de Saúde, que deverá deliberar sobre a aprovação ou não deste relatório. Agradecemos a sua atenção e até a próxima.